Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Palavra. Hoje, dia 12 de julho de 2022, nós vamos estar pensando ainda na carta de Esmirna, a carta que Jesus endereçou à igreja de Esmirna. Ontem nós falamos sobre que ele nos conhece, ele sabe quem somos. E hoje eu quero abordar um outro tema dentro deste texto. A carta a Esmirna se encontra em Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos ler o versículo 9. Nós vamos conhecer o versículo 9, pois o versículo 8 é o versículo da apresentação de Jesus, dizendo que ele é o primeiro e o último, era morto e está vivo. E ele diz assim, no versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse: Eu conheço as tuas obras e a tua tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que se dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Queridos, Esmirna faz parte de um grupo de cidades que começava em Éfeso e fazia praticamente quase que um cajado a sua estrada. Eram 7 cidades fortificadas, 7 cidades grandes, 7 cidades fortemente armadas, 7 cidades riquíssimas do Império Romano. E Esmirna era a cidade mais obediente e era a cidade que mais fazia em prol do Império Romano. Quando eu penso nessas coisas, eu penso, como é que pode Jesus dizer que em Esmirna havia pobreza? Jesus escreve à igreja de Esmirna que sabia que eles eram pobres. Primeiro vamos pensar um pouco na questão da tribulação, quando Jesus diz: conheço as suas tribulações. E aí vamos entender o porquê da pobreza. Era sabido que o procônsul da cidade ou da região de Esmirna baixou um decreto na qual todo cristão que fosse pego fazendo culto ou compartilhando de Jesus com outra pessoa, deveria ser imediatamente preso e, no tempo certo, lançado aos leões nas arenas de apresentação de gladiadores. Então, Esmirna tinha esse decreto. Um crente que era pego em culto, um crente que era pego pregando o evangelho de Jesus a outra pessoa, era imediatamente preso e a sentença já era executada. Ele era lançado na arena dos leões. Mas havia também um outro tipo de perseguição. Esmirna era uma cidade grande, de um forte comércio,
muito rica, mas todo comerciante que professava sua fé em Cristo Jesus era colocado de lado. As pessoas paravam de fazer compras na barraca ou então na loja desta pessoa. Na realidade, era uma barraca, não havia ainda essas lojas físicas como conhecemos, mas imediatamente era espalhado entre todos os outros comerciantes e os comerciantes informavam as pessoas: olha, não comprem naquele local, pois aquela pessoa é um cristão. E com isso, esse comerciante que antes tinha uma renda muito boa, começava a ter problemas financeiros muito grandes. E todo funcionário de um comerciante da época que era descoberto que professava sua fé em Jesus Cristo era demitido, era colocado para fora do seu trabalho. Então havia dois tipos de perseguição. Um decreto de morte, caso fosse pego em culto ou pregando o evangelho. E o segundo era uma perseguição velada entre o povo e os comerciantes contra os crentes em Cristo Jesus. Mas Jesus diz: eu conheço o que vocês estão passando. Eu sei o que vocês estão enfrentando. Eu sei o que vocês estão enfrentando, aqueles que se dizem judeus, aqueles que se dizem patrícios, aqueles que se dizem irmãos e não são. Muito pelo contrário, eles pertencem à sinagoga de Satanás. Eles não pertencem à minha igreja. Mas Jesus dá uma palavra de encorajamento para a igreja de Esmirna. Vocês podem, neste momento, estarem passando por tribulação, vocês podem, neste momento, estarem passando por dificuldades financeiras atrozes, vocês podem estar passando pobreza gigantesca. Mas uma coisa é certa: vocês são ricos, porque eu estou cuidando de vocês. Eu estou velando pelas vidas de cada um de vocês. E cada um que é jogado dentro da arena e um leão imediatamente abocanha, este eu recebo no meu lar eterno para toda eternidade, aonde não haverá mais choro nem ranger de dentes, porque eu cumpro a minha promessa. E para aqueles que ficam e estão passando necessidade, eu vou levantar ajuda. E assim foi feito. O próprio apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, à igreja de Éfeso, que eles fizeram muito bem de levantar ofertas aos irmãos em necessidades. E quem eram esses irmãos em necessidades? Os irmãos de Esmirna. Então fica aqui uma palavra neste dia para você. A situação está difícil. Nós hoje estamos enfrentando um momento muito difícil e delicado. Mas aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. E o Senhor vela, o Senhor guarda,
o Senhor protege, o Senhor supre todas as necessidades dos seus em Cristo Jesus. Basta que você seja fiel a Ele e ande nos seus caminhos e obedeça a sua palavra e tenha Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Você nunca há de ouvir da minha boca outra expressão. Tudo começa em Jesus. Tudo segue em Jesus. E tudo termina para nós aqui em Jesus. E lá na eternidade se abre em Jesus. Por isso, hoje é dia de salvação. É dia que você pode receber a bênção e a graça da maior riqueza que existe neste mundo, que é a riqueza de ter Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Então fica aqui a lição de Esmirna. Se você está enfrentando, meu irmão e minha irmã, tribulação, lutas e dores, aguente um pouco mais, pois verdadeiramente a libertação virá, porque fiel é aquele que prometeu, e aquele que prometeu, ele é Senhor sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, direto de Teresina, Piauí, para todos aqueles que desejarem ouvir uma porção da palavra. E eu peço humildemente para que eu possa continuar publicando no YouTube mensagens rápidas como esta. Eu preciso ter pelo menos 100 inscritos. Então, se você assistir, se você gostar, clica lá em inscrever-se. Você não vai pagar nada. Eu não vou receber nada. Será apenas uma autorização para que eu possa continuar a divulgar estes vídeos no nome de Jesus. Fica aqui o meu abraço em nome de Jesus.